Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Também TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. Participando desta edição de Gente que Fala, advogado Dr. Misael Antônio de Souza. Dr. Misael, é um prazer tê-lo aqui. Prazer nosso, Zancopé. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Filho e orgulho de Ribeira do Pombal, sempre. Tá certo? Sempre. Eu digo sempre, né? Eu anunciei uma vez, ele falou, sou de Pombal. Aí de Aracaju, avisaram aqui, olha, ele não é só de Pombal, é Ribeira de Pombal, porque Pombal é na Paraíba, né? Então o Maurício está atento lá em Aracaju, acompanhando a gente através do Facebook. Obrigado, Maurício, pela correção, viu? Você está certo na geografia. Misael, você é especializado em produto controlado. O que é... Parece, né, uma pergunta... Na realidade, a minha formação é é jurídica, Zancopé, mas eu não milito nas lides forenses, eu deixo para os colegas. Eu me especializei em registros, licenças, regularizações em geral. Imagine que um laboratório farmacêutico, ele necessita em lançar no mercado um medicamento. Então, ele necessita de uma aprovação do Ministério da Saúde. E aí, nós temos uma empresa, eu sou diretor de uma empresa, e nos especializamos nessa legislação e fazemos esse tipo de trabalho. Por contingência, produto controlado, você tem dois grupos. Um grupo que entra na fabricação de drogas entorpecentes ilícitos e você tem um grupo que coloca em risco a segurança pública, social e militar do país. E eu me especializei nessa legislação e atuo junto ao Exército Brasileiro, Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, e vivo disso juridicamente, tocando a minha empresa, e também derivamos um pouco para o setor de importação. Hoje eu sou importador e distribuidor de algumas fábricas americanas no ramo de armas e munições. Também conosco o jornalista Afanásio Jazade. Muito bom tê-lo aqui, Afanásio. Ô, Zancopé, é um prazer voltar aqui ao Gente que Fala e numa mesa onde tem aqui meu amigo Misael, né, que é também quem cuida da minha papelada, que eu sou atirador e colecionador também. Né? Como colecionador? Colecionador de armas. De armas. E atirador? E atirador também. Então, eu acho que é algo que a gente pode conversar nesse programa, viu? Porque... Não, mas espera aí. O que é atirador? Atirador, eu sou um praticante de... Não é aquele tiro não é ao alvo. Não é sniper. Olha, não seria um sniper, mas é tal coisa, é a prática de tiro. Sim. Então muita gente vai, esporte. Tiro ao alvo, tiro na mosca, não tem nada, é tiro de defesa, legítima defesa, manuseio de armas, porque quando se fala, não é, em desarmamento ou armamento, muitos pensam o seguinte, não, se acabar com o Estatuto do Desarmamento, todos terão que ter uma arma. Não, todos não. Terá uma arma aquele que acha que necessita. E aquele que necessita, a própria lei já exige, tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um teste psicológico, né? E é rigoroso, não tem aquele negócio de quebrar galho, é rigoroso. Depois, tem que ter o manuseio, a prática, para saber se a pessoa sabe atirar ou não. Então, você é obrigado a se filiar a uma escola de tiro. A uma escola de tiro onde você vai aprender o manuseio da arma. Aqueles que já têm uma prática, tal, então vão apenas praticar, tal. E, lógico, muitos querem avançar um pouco mais, então vão participar de campeão. Não é o meu caso.
Eu não participo de campeonatos, nada, enfim. Mas eu gosto, já desde os 18 anos, quando tive a primeira arma, quando também fiz o curso na Academia de Polícia, porque a minha turma é de 70, que inaugurou a Academia de Polícia na cidade universitária. Olha, que maravilha. Então eu fiz o curso de investigador de polícia e, na época, você tinha que fazer um vestibular para ingressar na escola de polícia. Então eu ingressei na escola de polícia, fiz 6 meses na antiga escola, na Rua São Joaquim, e depois nós nos transferimos para a cidade universitária, onde então foi inaugurada a Academia de Polícia. Então a minha primeira turma é a turma que estreou o prédio na Praça Reinaldo Porchat, na cidade universitária. E apenas como um registro, um curso maravilhoso, um curso de um ano. A formação? Era um ano. A formação para investigadores, escrivães. Na época eram os pesquisadores datiloscópicos, né, que hoje são os papiloscopistas, né, e de delegados de polícia também. E, veja só, isso foi em 1970. Em 77, me formei em Direito pela PUC, Faculdade Paulista de Direito. Em 86, fui eleito deputado estadual. E um dos meus primeiros projetos... Mais votado, não em 86? O mais votado da história até hoje. Da história. Foram 558.138 votos. Que, diga-se de passagem, o deputado Afanásio foi o único deputado que teve votos em todas as cidades do estado de São Paulo. É verdade, na época eram 572 municípios. Eu acompanhei 572. A apuração. Hoje são 645. Acho isso Mas maravilhoso. veja só, um dos meus primeiros projetos foi dar denominação à Academia de Polícia. E eu, então... não tinha nome a academia? Não tinha. Era Academia de Polícia, Academia de Polícia Civil. Do Estado de São Paulo. Exatamente. Então, eu fui autor do patronímico, Dr. Coriolano Nogueira Cobra, que foi o meu professor de investigação policial. Dr. Coriolano Nogueira Cobra, autor de vários livros, e um deles é até hoje seguido pelas polícias do Brasil todo, e quero crer que de algumas escolas de polícia da América Latina, que é o curso prático de investigação. Aliás, curso prático não é, curso de investigação policial. Curso de investigação policial. E o Dr. Coriolano Nogueira Cobra, marcou na Polícia de São Paulo como uma das maiores uma marca registrada. Nossa. Uma marca registrada, e ele tinha uma particularidade, deputado. Ele andava com um arquivozinho, com umas fichinhas. Quando tinha qualquer assunto, ele ia lá. Não tinha computador na época dele. Não havia computador. Então ele pegava as fichinhas, ia lá no arquivo dele, puxava a fichinha. Não, isso não é isso. Isso é de acordo com minhas anotações. É isso aqui. Deixa eu aproveitar, fantástico. O Afanásio está colocando aí a carreira dele, né? Ainda bem que você não seguiu essa carreira policial. O rádio não ficou privado de você, o jornalismo não ficou privado. Eu faço questão de registrar. Você disse que a maior votação, também a maior audiência no programa de rádio. É verdade. E você estava comigo. Foi na Rádio Globo, em agosto de 1983. Quer dizer, estamos falando coisa do século passado. Mas que vivemos, né? Você como apresentador e eu como ouvinte. Em agosto de 1983... Ele nos ouvia em Ribeira do Pombal. Não, devia ser de madrugada, porque de madrugada as ondas do rádio, elas espalham, enfim. E nós, naquela época, batemos um recorde nacional, que até hoje não foi ultrapassado. Mais de 1.100.000 ouvintes por minuto. Olha, na capital e grande São Paulo. Número que nunca mais será atingido. São números que nos envaidecem, né? Nos enchem de orgulho. Agora, Zancopé, muitos me perguntam, mas Pombas, você perdeu um ano fazendo academia de polícia para não entrar na polícia? Não perdi, ganhei. Ganhou. E mais, é que na época... Eu era setorista policial, repórter policial na Central de Polícia, na velha Central de Polícia no pátio do colégio. E lá eu exercia a minha função para 4 órgãos de imprensa diferentes. Então eu me conscientizei, puxa,
eu sou um repórter policial, eu tenho que me dedicar. Então, para me aperfeiçoar como um comentarista esportivo. Para comentar luta de boxe, ele tem que saber quais são as regras. Para comentar pebolim, tem que saber qual é a regra, como futebol. Tem lá as suas 17 regras, o juiz, não só o juiz tem que conhecer, mas os comentaristas deveriam pelo menos conhecer. Aí é uma achologia que é fantástica. Então, Zancopé, eu achei o seguinte, falei, poxa, para comentar, para criticar ou até mesmo para aplaudir uma ação policial, eu tenho que saber o que esse pessoal aprende, como é que esse pessoal é treinado para fazer a coisa certa ou errada. Então, eu prestei esse vestibular, ingressei na escola de polícia, depois academia de polícia, e foi um dos cursos mais aproveitáveis, mais empolgantes que eu fiz até hoje. Tive professores maravilhosos, como disse o Coriolano Nogueira Cobra, professor de investigação policial, professor de polícia política, era o professor Apolônio, Luiz Apolônio, que durante mais de 30 anos foi do serviço secreto do DOPS, conhecia tudo na área política, não é? Enfim, tivemos lá como professor também de armas e munições, o professor Grimaldi, de armas, munições e explosivos. Nos dá a bola disso tudo. Então... tinha o Zéglio também naquela época? O Guilherme, você diz? Não, o Guilherme Zéglio. Ele era professor mais do curso da noite, eu fiz de manhã. O meu curso era da turma matutina, não é? Do curso diurno. Então, realmente, a Academia de Polícia, quando nós fomos para lá, ela acabou de ser inaugurada, nós não tínhamos stand de tiro. Sim. Havia ainda o carro-crime. O carro-crime era um furgão. Carro-crime? Exatamente, chamava-se de carro-crime. Era um furgão que a Polícia Paulista recebeu, a Polícia Civil, do ponto 4, do ponto 4 dos Estados Unidos, né? Então era um carro que hoje, em alguns filmes mais antigos lá dos Estados Unidos, você vê aquele carro, há um crime, um carro preto, um furgão, né? Uma espécie de brucutu? Não, brucutu não. Era um Como carro, aquele carro que eles usam lá no Não, Rio de Janeiro? O brucutu seria mais o da tropa de choque, né? Mas não, era um carro mais para polícia técnica, vai. Mas nem computador existia naquela época. Não havia. Isso era sonho. Isso era sonho. Então o arquivo era na cabeça de muitos policiais, né? O arquivo mental, né? E o arquivo realmente, como se falava antigamente, no dedômetro mesmo, né? Como o doutor Misael falou do delegado. Cobra. É verdade. Não, mas é verdade. Tinha tudo nas fichinhas lá. E uma outra coisa, talvez muitos não se lembrem, mas no século passado, em 1965, mais exatamente, no mês de janeiro, houve um assalto a banco, que na época foi o maior do Brasil. Moreira Salles. 500 milhões de cruzeiros do Moreira Salles. Praça do Patriarca. Onde mataram, o carro forte era uma Piruakombi. O carro forte era uma Piruakombi. E mataram o guarda, José Pepe. E em um mês, aquele assalto foi esclarecido. Aquele latrocínio, não é? Dos gregos. Foi esclarecido dos 5 gregos e foi justamente com o doutor Cobra na Delegacia de Homicídios. Agora, abrindo um parênteses, deputado, como é que nós conseguimos lembrar ou relembrar estes nomes de décadas atrás? René Mota, Homero Honório Ferreira, Nerval Ferreira Braga, Nemer Jorge. E hoje você não consegue lembrar um nome, cara, da atualidade. Então, doutor Misael Zancopé. Nada contra os atuais, mas que são mas muitos estão amarrados, a coisa mudou e não é questão de ser saudosista, hein? Absolutamente. Mas a coisa mudou para pior. Em alguns setores. Então, veja só, eu me lembro, quando, como repórter policial, atuava na Central de Polícia, a primeira divisão auxiliar era lá no pátio do colégio. O doutor Nemer Jorge era o divisionário. Não tem a Secretaria de Justiça hoje? Ao lado. Não, nós éramos na casa da... Da Leopoldina. Da Marquesa de Santos, que era amante do Tobias de Aguiar,
patrono da Polícia Militar, Rafael Tobias de Aguiar. Essa eu não sabia. Então, exatamente. Essa eu não sabia. Exatamente. Então, veja só, o doutor Nemer Jorge, grandes casos que abalavam, chacoalhavam a opinião pública, ele pegava o inquérito, colocava debaixo do braço e já ia despachar com o desembargador no tribunal. Então não tinha aquele negocinho de manda, o juiz não quer saber de nada, não, eu determinei isso. Não, havia um outro entrosamento entre polícia, justiça, autoridades. Quer dizer, o juiz era juiz e o delegado era delegado também. Carreiras jurídicas, mas se respeitavam, não é? Cada um na sua atribuição, mas o bem comum acima de tudo. Preservado, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Então, a boa ação policial, ela era, lógico, aplaudida, incentivada. Havia uns desvios também, eram punidos. Agora, hoje já mudou tudo. Ninguém sabe E nada. outra coisa também, me desculpem aqui, alguns que pensam o contrário, mas antes o policial, ele veja só, ele tinha o quê? Ele tinha vocação. Ele tinha amor à camisa. Vocação. Não era o salário, era o amor. Vocação. Amor. E não tinha aquele negócio, não. O cara, para ser investigador, não, ele tem que ter curso universitário. Absolutamente. Alguns, eu não vou chamar aqui de analfabetos, não eram letrados. Sim. Mas eram verdadeiros cães, bulldogs, né? Aqueles que o delegado dizia, não é? Olha, tem que fazer uma campana para pegar fulano, fez isso aqui. O sujeito, ele dormia na rua 2, 3, 4 noites e não tinha papo furado. Hoje, você vai em certas delegacias, o sujeito chega lá com a malinha 007, sapato lustradinho, não vê a hora de ir embora porque ele tem que fazer a faculdade. Nada contra, eu acho que tudo bem, o sujeito ele tem que se aperfeiçoar, maravilha. Mas A vocação hoje, não existe. Zancopé, muita gente fica com a boca aberta para um concurso público. Então sai aí um concurso para carcereiro, você vai lá na fila, você encontra lá advogado, com registro na OAB, não é bacharel em direito, advogado, Perfeito. engenheiro, administrador de Sim, empresa. Agora você fala, mas espera um pouco, se o cara ele é engenheiro químico ou engenheiro eletrônico, eletricista, por que ele vai ser carcereiro? O problema é o seguinte, o cara tem que sobreviver. Mas isso depois E a estabilidade também. E a estabilidade no emprego. Ele fica buscando a estabilidade. Então, quer dizer, como é que você vai exigir dele que seja um policial? Nunca. Nunca. E há aqueles também que são policiais, investigadores, escrivães. Aí é que está. Eu discuto muito isso com os nossos amigos da Polícia Civil. Porque, veja só, eu acho que é natural que todo mundo queira subir na vida. Queira progredir. Todo Queira mundo quer progredir. progredir. Não, peraí. Agora eu discordo de Vossa Excelência. Ué, Eu conheço um cidadão que ele tem 3 ou 4 aposentadorias e ele não tem um telefone no nome dele. Esse cara quer subir na vida? bom. Aí é outro aspecto. Treta. Aí é muito Aí é treta. outro É uma treta isso? Não, eu digo o seguinte. Pois por exemplo, os falando de agentes da vocação. Polícia Federal, Estamos falando de outro dia vocação, confidenciando, outro dia, não, mas ele tem convocação. Ele tem vocação. Outro dia confidenciando, ele disse, olha, para nós o maior trabalho que deu de investigá-lo é porque ele não tem um telefone no nome dele. Eu estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva. bom, Aí é outra. bom, aí tá o A negócio. vocação Ele Ele doutor, consegue ele- morar na casa dos amigos, ele consegue anos. ter o sítio dos amigos, ele consegue ter o apartamento Não e tem não nada tem a ver. nada no nome dele, Tem cara. amigos, tem amigos. É. Mas, Mas veja só, Misael, meu amigo Tem poucos doutor amigos. Misael Zancopé, o sujeito é investigador de polícia ou escrivão de polícia. Ele é praticamente premido pela própria família para fazer um curso de direito. Sim. Concluído o curso de direito, ele não tem outro caminho senão prestar um concurso para delegado de polícia, que é o natural. sim. Então ele subiria na carreira, aumentaria o seu ordenado, Quinhão. o seu salário, tudo bem. Só que nem todos passam no concurso.
Porque o sujeito há 10 anos teve um problema, deu um tapa na orelha de um vagabundo, pegou uma sindicância, tá pronto, esse aqui já está bola vermelha para ele. Esse já está isolado. Então, você acaba transformando um bom policial, porque às vezes o sujeito ele é um grande investigador, ótimo escrivão, passa para delegado, se torna um mau delegado. Então, eu sempre sugeri o seguinte: por que razão, a partir do momento em que ele conclui o curso de Direito, por que a administração já não dá um X de pontos na carreira para ele aumentar o seu salário, mas ele vai ser o doutor ou o bacharel investigador. O bacharel escrivão vai continuar na profissão que ele gosta, que ele faz há anos, não é? Sim. Vai melhorar a sua situação financeira e ele vai continuar na carreira. Então, a polícia tem muito disso. E outra, aqueles que não conseguem passar ou passam, são delegados, por uma questão até salarial, eles largam a polícia, prestam concurso em outros estados para serem delegados também, ou então, aqui mesmo em São Paulo, prestam concurso para ser juiz, promotor de justiça, procurador da República. Quer dizer, é o que eu digo, é natural. Você não pode segurar o sujeito, cercear que ele progrida na vida, que estude, não é? Que almeje ganhar algo mais. Então, tem essas coisas todas que prejudicam na atividade policial. E um policial desse, que é praticamente perseguido dentro da carreira, esse ele vai fazer 5, 6 concursos e vai levar pau. Ele não vai passar. Ele volta lá para o plantão. Então ele vai ser o quê? Frustrado, revoltado. E há outra coisa, Zancopé e espectadores. O sujeito que não atende bem na Praça da Sé, eles falam, não, vamos mandar o cara lá para Parelheiros, lá. Pior. Jardim Ângela. Mas onde é que está? É a extradição. O sujeito ele mora na Zona Norte, então de castigo eles mandam ele para o outro oposto da cidade. Está contribuindo com quem? Punindo aquele policial ou punindo a população? Punindo os dois. Deixa eu aproveitar a presença dos dois aqui e abordar um assunto que é recorrente sempre, que é a questão do porte de armas de fogo. Né? Países que defendem valores democráticos, né? Tem outros questionamentos que nós não temos aqui no Brasil. Porte de arma de fogo. Você acabou de dizer que é praticante de tiro e tal, mas não deve ter porte de arma. Não, sou impedido de ter um porte de armas. Sou impedido. O doutor Misael trabalha com produto controlado. Porte de arma é um produto controlado, doutor Misael. É porque... Tem porte de arma? O governo, que eles dizem que tomou um golpe, né? Esse governo acha que você tem que morrer, ressuscitar e depois tentar pedir um porte de arma, porque você tem que estar sofrendo uma grave ameaça ou ter sofrido algum atentado. Por consequência, eles resolvem não conceder porte de arma para ninguém desse país. Mas o porte de arma seria a solução? Espera um pouquinho. Nós estamos falando de assuntos diferentes. Solução Sim. do quê? Nós vivemos num ambiente de violência, de insegurança. O que eu defendo, cidadão, é o meu direito. Governo nenhum pode interferir na minha vida. Se eu quero comprar um revólver, eu compro um revólver. Se eu quero comprar uma espingarda, eu compro uma espingarda. Se eu quero comprar um canivete, eu compro um canivete. Agora, governante nenhum tem direito de invadir a minha privacidade. É proibido. Como esse governo que saiu, praticamente proibiu. Ele não proibiu porque nós fizemos o referendo e, graças a Deus, nós conseguimos ganhar o referendo. Mas um governo canalha... Canalha, sim. Que não respeitou a vontade popular. Ainda tem gente que diz que... Não, porque não houve isso. Como não houve isso? Foi em 2005 o referendo das armas. Eles pensavam que fossem fazer barba, cabelo e cavanhaque, bigode, e acabaram perdendo. Mais de 66% da população foram favoráveis a que, não, nada disso. A população tem direito a ter arma, sim. A ter arma. Não, e veja só, vamos entender, não é que todos têm direito. Se você quiser comprar uma arma, você vai e compra. Se você não quiser, não compra. Não é obrigado. Não é obrigado. Agora... houve o referendo, a consulta popular, gastou-se uma fortuna
Porque foi uma eleição. Sim. Foi uma eleição. Com Aí certeza. deram uma torcida. Aquele maldito Márcio Tomás Bastos, E já morreu tarde. ele, ministro da Justiça, deu uma atropelada. Aí a coisa foi para o Supremo e esse ministro Levianovski, com ele como relator, ele derrogou aquilo. Então, como respeitar um jurista que... Bom, ele rasgou já a Constituição aí. Quer dizer, sim, rasgou não, sim. praticamente, me desculpe o termo, mas cuspiu na cara de todos os Todos brasileiros. os brasileiros. E Todos. depois fez aquela outra fanfarronice no caso da Dilma, do caso da Dilma e como presidente do Supremo, não é? Houve aquela votação do impeachment da Justiça da Dilma. exatamente, da chapa Dilma Temer, Sim. que ele fez aquela trampolinagem também. Quer dizer, não, pera um pouquinho, num caso... Peraí, já fez uma... Não era mais a Então, chapa, era só o candidato Exatamente. único a ser debatido, a culpa. Então, se fosse... Fatiou a chapa e fatiou Me depois... desculpe, mas se estivéssemos num país correto, esse homem, no mínimo, estaria preso. Pelo que ele fez. Ele só não E estaria pelo no que está cargo. aprontando. E pelo que continua aprontando. E nós não esquecemos, não. A população não é tonta. Então, Zancopé, veja só. Você fala, mas resolveria o problema? Zancopé, fala-se tanto. Não, só bandido pode ter arma. Eu dizia, gente, bandidinho com estilingue vai entrar em restaurante com 200 pessoas, vai saquear. Com essa proibição, ninguém pode estar armado. Eles estão donos da situação. E é o que tem acontecido. Com certeza, de norte a sul do país. E o que ocorre? Quando um policial com trajes civis, quando um policial de folga, armado, reage, ele é tido como herói. Agora, se houvesse essa possibilidade Não é de tido todos... como herói pela polícia, porque a justiça no Rio deu lá a sentença de que o policial que baleou o assaltante, baleou o bandido, né, cometeu um homicídio, né, porque a arma do bandido falhou, então ele não teve... Só depois que a arma do bandido funcionasse é que ele poderia revidar. Mas veja, então são essas coisas esdrúxulas, não, são resoluções esdrúxulas. Por isso que existe o Conselho Nacional de Justiça para puxar a orelha também desses magistrados que têm uma visão esquerdopata, que são os caras ideologicamente praticamente entupidos, intoxicados, e querem colocar a sua revolta, a sua frustração em cima de uma sentença, às vezes até para fazer nome, para sair em jornal, para a gente comentar. Mas a realidade é outra, né? E não vamos longe. Temos até o presidente da nossa OAB, que louve-se chegar ao cargo de presidente, mas que até hoje não disse para que veio. Foi peitar o presidente deu uma canetada aí nos advogados, que tirou uma coisa que enobrecia a categoria profissional, e ele conseguiu se dispor com o presidente tirou o título. O advogado não é mais doutor, é isso? Exatamente. Eu acho que o presidente que coisa da ridícula. ordem é ridículo. Vai mexer em coisas que não tem nada a ver. A Mas por vingança quê? do presidente porque é esses ridícula. revanchistas que são caóticos. Mas o presidente tem... Acabou. O Zancopé, eu até já escrevi artigos a respeito, muitos aí querendo tirá-lo, por isso, por aquilo, tal, ele comprando deputados, e comprando vergonhosamente. Porque muitas vezes fala, mas aquilo foi feito debaixo do pano, será que é, será que não é? Não, a coisa é esculhambada, quer dizer, realmente... Se todo mundo sabe, como é que pode ser debaixo do pano? Mas aí que tá, agora, eu falei, gente, o que ele tem feito, o nosso presidente, que alguns chamam de Drácula, não é? Eu acho o seguinte, é uma questão de interdição. Ele tem que ser interditado. Então não adianta ir lá, não, é uma questão médica. Interdita o homem, pombas.
tira por questões médicas. Interditar o presidente? Interditar. Você teve aulas com ele também ou não? Não, ele deu uma vez uma palestra, ele dava aula no curso noturno da PUC, eu estudava de manhã. Mas amanhã ele foi dar uma aula lá, era como um Montoro, um tremendo enganador. Enganador. Então, Montoro deu aula. Você foi aluno do Montoro. Sim, no primeiro ano, não, dele não, da matéria que ele era o titular, mas ele não aparecia. Tanto no primeiro ano, o nome, né? Tanto no primeiro ano, Teoria Geral de Direito, como no quarto ano, Filosofia de Direito. E aquele que ele defendia Teoria Geral do Direito que você não Só um detalhe, que o Montoro defendia que o IPVA era bitributação como professor, como governador. E que salário não é renda. E que salário não é renda. Sim. Foi o primeiro que, ao ser eleito, eles esqueçam que eu escrevi. Depois foi copiado pelo FHC. Também, que né? É outra Esqueçam o que eu escrevi. Quer dizer, quando estão na oposição, nossa, são gênios para tudo. Quando estão com a caneta na mão, danem-se. Danem-se. Então, Zancopé, se você me permite, voltando aqui ao caso das armas. A partir do instante em que o marginal vislumbra a possibilidade de alguém estar armado, só aquilo já é inibidor. Você veja que hoje eles fazem os arrastões na cegada da Estrada de Santos, e nos túneis, nas avenidas com o trânsito congestionado. Então, na Marginal, recentemente, a televisão mostrou gente pulando alambrado tal, e todo mundo quieto dentro dos carros, porque o sujeito não tem um estilingue para reagir. Um estilingue. E eles deitam e rolam. Eles machucam, não querem saber se o sujeito é idoso, se está doente, se tem criança ou não. Eles são cruéis. Agora, a partir do instante em que ele tem... Opa, tem 300 carros aqui nesse congestionamento. Será que dentro de um desses aqui vai sair alguém me dar um tiro na cabeça, um tiro na barriga, um tiro... Inibe. Queiramos ou não, ele vai sentir um certo receio. Doutor Misael, com certeza. Aí eu tenho que dar a mão à palmatória e tenho que aplaudir o presidente norte-americano Donald Trump. É o primeiro que aplaude o Donald Trump. Não, sinceramente, eu sou fã dele. Eu sou o segundo, eu sou fã dele também. Sou fã dele, claro. Porque, veja, é o que eu estou dizendo, é a primeira vez que eu ouço elogios a ele aqui. Zancopé, aquele maluco lá que saiu dando tiro para todo quanto é lado, matou não sei quanto. Se não tivesse um outro lá que correu e matou, quer dizer, ele mataria muito mais. Muito mais, claro. Então, um cidadão honrado, um cidadão decente, um cidadão cumpridor da lei, perseguiu lá o demente, o débil mental, e matou. E não outra foi num coisa. estado de necessidade. Agora, quando o doutor Misael falou também, aqueles aqui não podem dar arma por isso, veja só, a legítima defesa é instintiva. É instintivo você se defender, pombas. Instintivo. Até se um cachorro vem latindo perto de você, você tem até como correr dele e tal, ou então pegar uma pedra, um pedaço de pau para você se defender. É instintivo. Eles querem cortar até isso do cidadão prestante. Quer dizer, o bandido tem direito a tudo. Tudo. Então, essa lei do desarmamento, desarmou quem? Lá no Rio, você com um fuzil, .50 para derrubar, não é helicóptero, só fala em helicóptero, aquilo derruba avião, aquilo lá arrebenta tanque de guerra. Os caras são de brincadeira. Sim. E você vê, nas filmagens que a televisão mostra, às vezes lá dos morros cariocas, molequinho lá de chinelo de dedo, pé sujo, desdentado, com um fuzil nas costas. Quer dizer, agora, e os nossos snipers, os atiradores mesmo? Por que esses homens... Porque existe atirador até 1,5 km, ele acerta. Acerta. Agora, não pode. Então eles têm que deitar e rolar, têm que humilhar a nação, e fica tudo por isso mesmo. Agora, veja só. Forças Armadas no Rio de Janeiro. Uma coisa que muitos não falam. Quando o exército derruba, mata bandido, não tem justiça lá que peça que apreenda as armas do exército. As armas são apreendidas, não. Aqui, se o policial faz... A arma vai apreendida para perícia, não sei o quê, fica 10... Como os casos lá da detenção. Sim. As armas da Polícia Militar até hoje
para perícia. Já estão enferrujadas, estragadas e tal. Então o que acontece? Convocaram as Forças Armadas? Forças Armadas não é para bater papo com malandro De jeito em nenhum. esquina de favela. E outra coisa, deputado. Forças Armadas é para derrubar o adversário, o inimigo. Então, quando eles vão para o morro, o traficante é inimigo. Se o sujeito morre atirado por um soldado, um recruta lá do Exército, Marinha, Aeronáutica, o rapaz ele vai responder sim, na Justiça Militar, mas não é punido como se fosse um policial militar, como se fosse um detetive lá no Rio, investigador aqui, Como esse que me referi, que o juiz disse que ele não poderia ter reagido porque a arma do bandido falhou. Como tem na internet aí uma promotora, uma maluca, esqueci o nome dela, sei lá de onde é esse traste, numa palestra dizendo o seguinte, para policiais, hein? Que o policial só pode reagir, atirar, depois que o oponente, o adversário, o criminoso der o primeiro tiro. Sua imbecil. Quer dizer que você vai esperar o cara dar o primeiro tiro para depois... Então, você tem que ouvir isso aí, assistir esse negócio e ficar quieto. Mas outra coisa, viu, deputado, o que eu acho gozado desses demagogos da área desarmamentista é o seguinte, eu acho que eles não conhecem o mundo. Porque o senhor viaja nos Estados Unidos, de ponta a ponta, o senhor não vê uma casa com muro, ou muros, com cercas elétricas, com cães de guardas, com vigilantes. Mas não tem uma residência que não tenha 2, 3 armas de fogo. Mas, doutor Misael, com relação... Doutor Misael e Afanásio. Deixa eu só concluir aqui, Zé Cooper. Eu estava, a questão de uns 20 dias atrás, numa fábrica de armas, granadas, mísseis, na Pensilvânia. E me surpreendi porque eu saí da Gran Via, da rodovia, e entrei direto na fábrica. Fui direto ao escritório. Esta fábrica, em Jamestown, não tem um vigilante, não tem um muro, não tem uma cerca elétrica e não tem um cão de guarda. É tudo aberto. Tudo aberto. Você perguntou por quê? Perguntei. Ele disse, sabe qual foi a resposta do presidente? Para quê? Eu falei, mas você não teve tentativa de assalto, algum roubo aqui? Ele disse, o quê? Eu falei, nunca tentaram invadir sua fábrica aqui? Ele disse, não, aqui nós não temos essas coisas. Mas, doutor Misael e Afanásio, eu quero, com relação ao desarmamento, os que argumentam armar a sociedade civil é um fator de risco para aumentar as mortes violentas no país, especialmente com o clima de agressividade atual da população. Bom, é uma situação de risco para o bandido. Para o bandido. Porque nós já estamos mortos mesmos, né? Nós já estamos nas mãos já estamos deles. nas mãos deles. Agora, veja só, Zancopé. Vou mais uma vez bater na tecla. Com a derrogada, jogando no lixo esse estatuto do desarmamento, que é uma porcaria, todo aquele que precisar andar armado, ele terá que ter uma qualificação mínima. É a mesma coisa, Zancopé. Se o sujeito ele compra um carro e não sabe guiar, ele vai ter que entrar numa autoescola. Senão ele vai sair guiando, aí ele vai atropelar, vai se arrebentar, vai quebrar o patrimônio dele. Então, para ter uma arma é a mesmíssima coisa. O sujeito ele tem que ter uma estabilidade emocional, que vai ser comprovada através de um exame psicológico. Entende? Então, ele vai ter a academia de tiro, ele pode ter aquilo lá só para tirar o porte de arma, mas ele vai ter que frequentar, porque o Exército controla aquilo, ele parece que tem que ter pelo menos 8 vezes por mês numa academia de tiro por ano para praticar, reciclar os seus conhecimentos. Então, agora isso vai ser, sim, um problema para o vagabundo, bandidinho. Porque ele, na Imigrantes, ao fazer um arrastão, ele não vai saber se dentro daquele carro lá, todo com vidro filmado, como eles dizem, né? Todo preto, ele não sabe quantas pessoas tem lá dentro e quantos estão ou não armados. Perfeito. Então hoje, um vagabundo banguela falando palavrão, pega uma senhora aí na Rebouças,
na Avenida Paulista, com caco de vidro, obriga a abrir a janela. Se não tiver o celular, se não tiver a joia que ele imagina que vai roubar, ele fura aquela senhora com caco de vidro no pescoço, como eu conheço uma vizinha que sofreu isso aí. Agora, é normal você assistir um sujeito fazer aquilo e você não poder sair do seu carro para acudir? Isso, inclusive, é uma violação à lei, porque você viola o artigo 23 e 24 do Código Penal. Mas aí que está. Que é o direito à legítima defesa. Mas aí que está. É que está. Ou estado de necessidade de você atirar num vagabundo para proteger um terceiro. Então, esses protetores de direitos humanos, eles querem dar vida boa para esses vagabundos. Veja, no mês passado morreu aquele James Manson, que matou a Sharon Tate, tá? Fosse aqui no Brasil, Zancopé, esse vagabundo teria matado mais pessoas, já teria saído, não é? Sim. Progressão. Na progressão. Mas espera aí, e outra coisa esdrúxula também, que parece que ficou mais firme quando esse Levianovski foi presidente do Supremo, essas malditas audiências de custódia. A audiência de custódia, gente, é o seguinte: a polícia prende um vagabundo em flagrante. Ele matou uma pessoa, então ele assaltou, sei lá o quê, barbarizou, estuprou. Polícia prendeu. Em 24 horas, a polícia precisa levar a juízo esse cidadão para tal audiência de custódia. Então o juiz não vai querer saber o que houve. Você... Não. O cidadão. Você foi É a agredido. mesma coisa como a parte canalha da imprensa, agora tudo é suspeito. Não chama o sujeito de bandido lá, não. O suspeito, o cara matou 8, o suspeito, o cara confessou, suspeito. Dona Globo, jornal, vão pro inferno. Que suspeito escambau. É bandido mesmo, cara. Então, o juiz... Mocinho, como é que o senhor foi preso? O policial agrediu o senhor? O senhor está se sentindo psicologicamente abalado? Eu não sou mais deputado. Policial algemou? Não. Zancopé, não, gente, pela luz que nos ilumina aqui. Não estou exagerando. Existem algumas sessões aí que estão passando até no YouTube, no YouTube, eu acho que pode até ver audiência de custódia. De custódia. Sim. Vocês vão ver lá o juiz, só falta sentar no colo do vagabundo. Mocinho, você está bem? Psicologicamente, não. O cara nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso. Não quero saber como é que você assaltou. Eu quero saber outra coisa. Então, quer saber como ferrar o policial, como pressionar o policial. E também tem na internet aí cenas, um vagabundo algemado, para chegar lá na audiência de custódia arrebentado, o cara dando cabeçada na parede, se arrebentando. Os policiais filmaram para levar lá. Olha aqui, doutor, o cara que fez isso aqui. Fomos nós. Ele se atirou, tá tudo filmado. Então, isso é vergonhoso. Eu não sou mais deputado, fui deputado estadual por 20 anos. Eu já fiz um trabalho e mandei lá para o Congresso, doutor Misael Zancopé, no seguinte sentido: vamos alterar essa audiência de custódia. Ao invés de levar só o vagabundo, que seja obrigatória a presença, quando possível, da vítima. Da vítima. Pergunte, doutor juiz, para a vítima. E a senhora está arrebentada e não está podendo falar. O que houve? O cara me deu uma goronhada, me quebrou. A senhora, como é que está psicologicamente? O juiz não pergunta para a vítima. Então isso é uma safadeza, uma sacanagem que se faz contra o povo brasileiro. E vocês querem justiça o quê? Na mão do Levianovski? O que parte desse cara aí é tudo suspeito. Tudo suspeito. Eles querem fazer o jogo do bandido. Querem não, estão fazendo o jogo do bandido. Com total liberdade. Aí é que está. Então, nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Mas não adianta nada, Afanásio. Eles fazem o que eles querem. Mas o resultado, a distorção do resultado calar. do Estatuto do Desarmamento é um descalabro. Mas aí que está, não podemos ir como cordeirinhos para levar a cacetada final. Temos que reagir. É tal negócio. Eles inventaram uma onda também. Não reaja.
não reaja, não resista, entregue tudo. Não reagir aqui, tem que reagir sim. Eu digo sempre que houver 1000% de chance de êxito, reaja, arrebente o cara, reaja pra valer, mas com aquela cautela, lógico, não vai dar uma de louco, se não tem condição, se expor, mas tem que reagir. Esse negócio de politicamente correto, isso eu rasgo, isso aí é um troço esdrúxulo que jogaram na cara da população também. Então, politicamente correto, você não pode mais chamar o seu amigo de crioulo. Ô, negão, não pode mais, tem que mudar apelido, nomes e tal. Vocês estão ficando malucos. Que politicamente correto o quê? O cara que ele vem com arma pra atirar, pra matar, ele tem que levar chumbo pra morrer. Esse é o politicamente correto. Mas é claro, quer dizer, o cara invade a sua casa. Esse é o politicamente correto. Violenta sua mulher, seu filho, aleja o seu pai, seu avô, mata o cachorro. Pô, sabe o que fizeram num assalto há alguns meses? Pegaram aquele cachorrinho chihuahua, né? Aquele pequenininho e tal. A família toda dominada, tal. Um vagabundo pegou o chihuahua e colocou no freezer. Trancou o cachorrinho no freezer. Olha que maldade. Depois que os vagabundos fugiram, chegou lá a polícia, aquela coisa toda, tal, que levaram, que não levaram. Porra, o cachorrinho, e o cachorrinho? Pô, será que levaram o cachorrinho, tal? Aí quando, quer dizer, abriram lá o freezer, estava no freezer, mataram o cachorro desse jeito. Quer dizer, um animal, uma besta fera que faz isso, merece depois o juiz... Mocinho, você está constrangido. Tem que arrancar os olhos do cara, arrebentar a língua e pegar um juiz desse, da cara dele também. Pô! Não, tem gente que não tem sangue nas veias. Que é isso? Quer dizer, um magistrado se curvar a isso... Olha, Dr. Misael, mês passado o senhor publicou na Folha de São Paulo um artigo sobre porte de armas, o direito à autodefesa. A repercussão foi muito grande neste artigo que o senhor publicou e a Folha colocou tudo. Zancopé, eu defendo o direito do cidadão. Eu não sou favorável à corrida armamentista, mas, ao contrário, jamais seria favorável o Estado intervir na minha vida privada. O Estado tem que cuidar da educação, me dar segurança pública. Agora, ditar normas do que eu devo, do que eu não devo comprar, isso é a coisa mais tapafúrdia. Não tem lógica isso. Em contrapartida, nós temos que liberar, fazer com que se respeite a vontade popular que votou não ao desarmamento. Se houve a votação do não ao desarmamento, não tem por que proibir a aquisição de armas. Se existem delitos com emprego de arma, muito melhor do que a paulada, muito melhor do que gasolina, botar fogo na vítima, muito melhor do que estiletada. Ou será que aquela menina, a Liliana lá do Xambinha, ela gostou de morrer daquela cruel maldade daqueles infelizes, daqueles bandidos irresponsáveis? E o que me assusta até que outro dia eu participei de um programa, de uma mesa redonda, e o pai dela defendendo esse tipo de gente. Eu fiquei assim assustado, eu falei, meu Deus do céu, onde é que país nós estamos? Ele defendendo um determinado partido político e achando que aquilo ali estava realmente, socialmente até correto. Eu fiquei assim assustado, meu Deus do céu. Então, o direito do senhor, da senhora a adquirir uma arma tem que ser lícito. Não pode haver vontade do Estado de proibi-lo. Claro que o senhor vai respeitar as regras ditadas pelo Estado. Agora, o que nós não podemos aceitar é o Estado tutelando tudo e proibindo tudo. Mas, doutor Misael, o cidadão tem direito a quê hoje em dia com relação ao armamento? O cidadão tem direito a defender a sua família, tem direito a defender a sua propriedade. Ele não tem arma, então nós temos que mudar a lei. Não, e mesmo esse estatuto, e eu agora digo como praticante,
como colecionador, eles cobram taxas exorbitantes. Que é para você não ser. Para não ser. Para você não ter a arma. Eles dificultam ao máximo. Por que isso? Olha, mas nesse diapasão que eles falam, 61 mil mortos. 61 mil mortos. Então, não foi só por arma de fogo. E não foi só morto em confronto com polícia. E o inverso, agora, e os policiais? Mas aí que está. Veja só, nós estamos chegando ao fim do ano, quase 150 PMs mortos só no Rio de Janeiro. É brincadeira. Agora, quem mata mais? Não é o crime, não é a arma de fogo, não. É o trânsito. Agora, por causa disso, então, nós vamos parar de fabricar automóveis? E ninguém fala nada. Não, ninguém fala nada. E os assassinos do trânsito? O cara, ele mata 4, 5... E o álcool? Vai pra delegacia e sai tranquilo, assoviando. Hoje é muito mais prático, desculpe o termo, se você quer matar uma pessoa, mate por atropelamento do que dando 10 tiros. Porque não acontece nada. Rigorosamente nada. Então, congressistas... Acordem, né? Congressistas, até quando os assassinos do trânsito vão fazer essa lista enorme de gente assassinada no trânsito, atropelada, em acidente, na calçada? Recentemente, aquela vagabunda que matou 4 numa calçada. Ela ficou uma semana, não, que não sei o quê, não sei o quê. O quê? O quê? Olha, sinceramente, não dá. Esse Brasil precisa ser reescrito. Totalmente. Não dá. Então, esses compêndios de direito... Bom, não vão muito longe. O próprio Supremo Tribunal Federal. O que eles decidem, nem os próprios ministros respeitam. Eles se reúnem lá os 11, fazendo discurso para televisão. Porque quando não havia transmissão, Zé Copé, os julgamentos eram em 15 minutos. Hoje não. O cara leva um livro lá que foi escrito não por ele, mas pelos assessores, e fica lá a câmera 2 horas em cima do... Tem a ministra que nem sabe o que está lendo, que ela se atropela no que o... Está entendendo? Sim. Então... Veja aí recentemente, com aquele negócio do Aécio Neves, pode, não pode, aquele negócio lá em Brasília, no Rio de Janeiro, a Assembleia... Por quê? Por pichotada do Supremo. E nós aqui, não, são os crentes, são os caras mais inteligentes e tal. O quê? Peraí, reputação ilibada, tal, os experts em direito. O quê? O Dias Toffoli, 2 concursos prestou ele para juiz aqui em São Paulo, tomou pau. E o Lula indicou para lá. O Lula não, foi a Dilma, não? Então, não, Lula. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Então, você fala, mas você não vai respeitar. Respeitar pro forma. Pro forma. Olha, eu respeito muito, mas, pô, que respeito. Não tem qualificação. Tem nível. Me diz uma coisa, alguém conhece o nome de algum juiz lá da Suprema Corte dos Estados Unidos? O promotor, o ministro vai jantar com o presidente que está sendo investigado por ele, vai não sei o quê. Vocês estão de brincadeira. E depois vão querer o quê? Que a população se enquadre como um soldadinho e tal, não sei o quê. Sim, senhor, não, senhor. Não existe isso. Então não dá para se calar. Não dá para se calar, Zé Copé. Nós estamos chegando já ao final desta edição de Gente que Fala. Eu agradeço imensamente ao Dr. Misael, ao Afanásio Jazari por participarem. Aliás, final do ano, o agradecimento redobrado, porque sempre atendem o nosso chamado, o nosso convite e participam aqui do Gente que Fala. Alguns dias o Afanásio não pôde participar porque estava com problemas de saúde superados. Né? Já. Superados, felizmente, graças a Deus, felizmente. Superados. Já encomendou o peru do Natal. Uma cirurgia de coluna, mas felizmente já superado. E, óbvio, ô Zancopé, a gente então não pode deixar de cumprimentar não só a produção aqui do Gente que Fala, na sua pessoa, Fausto Camunha,
toda a equipe, né? A Zenilda, a equipe técnica aqui da Trianon, da TV aberta também, e óbvio, os nossos sintonizadores, não é? Então, desejo a todos um felicíssimo Natal, uma festa em família e a tal coisa, né? São sempre aqueles desejos que o ano que vem, será que vai ser melhor? Vamos acreditar. Agora, não basta só acreditar, precisamos contribuir para que as coisas melhorem. Contribuir de que jeito? Cobrando aqueles que não fazem nada, botando a boca no trombone, sim, porque nós não podemos aguentar tudo isso pacificamente. Eu, pelo menos, não consigo, me faz mal. Se eu não botar para fora, se eu não colocar os meus artigos, se eu não mandar os meus e-mails lá para Brasília tal, e falando coisas que às vezes a gente não pode falar aqui, mas no papel eu mando e cobro. Porque tem muitos representantes aí que, às vezes em programa de rádio, viu, doutor Misael? Sim. Televisão tal, você dá uma de bravo e chega lá na hora, vota ao contrário. Ou não faz nada. Sempre. Que negócio é esse? Então, valeu, Afanásio. Um Feliz Natal, um grande ano para todos, com bastante saúde, principalmente. Obrigado. Doutor Misael Antônio de Souza, já preparado para passar o Natal e o Ano Novo em Ribeira do Pombal? Seguramente sim, Zancopé. Não deixa. Mas eu quero agradecer aos constantes convites de vocês e toda a equipe do Gente que Fala, a Zenilda, o Fausto, você, o pessoal da técnica. E realmente foi uma alegria, né? Vamos dizer que 2017 foi ótimo, graças a Deus foi ótimo. E 2018 seguramente será melhor, porque aquela frasezinha que tem em nossa bandeira, ordem e progresso, está chegando aí, viu? Aguarde. Agradecendo ao doutor Misael Antônio de Souza e ao Afanásio Jazade, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.